Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então fazer o resumo da terceira rodada do Brasileirão 2026. Desde já eu gostaria de pedir perdão por não ter feito aí o resumo da segunda rodada. Acabou que eu não rolou, não tive tempo de fazer. Só agora que eu consegui tempo de fazer a terceira rodada do campeonato. Rodada essa que começou na terça-feira e terminou na quinta-feira, também conhecido como ontem, no momento em que eu gravo esse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá então para o nosso resumo. E eu decidi fazer esse resumo antes do pós-jogo do Corinthians, que eu inclusive vou citar depois. Porque, cara, como eu já gravei dois pós-jogos e faz tempo já que eu não faço, inclusive já não fiz o resumo da segunda rodada, fiz o resumo da primeira, mas não fiz a segunda, eu decidi fazer esse vídeo aqui antes, né? Até porque lá no Instagram, nos stories, eu meio que já fiz uma espécie de compacto ali do jogo, né? Inclusive, se você não me segue, o link tá na descrição do vídeo. E sim, finalmente eu lembrei de colocar o link na descrição. Então, assim que terminar esse vídeo, você passa lá. E a menos que você esteja vendo esse. A menos que você passe lá quando o stories estiver disponível. Aí não tem muito o que fazer. Mas quando ele estiver disponível, passa lá depois, tá? E enfim, cara, vamos lá então. Começar então esse resumo. Essa rodada, como eu falei, começou na terça-feira, terminou na quinta. Na terça-feira tivemos apenas um jogo. Um jogo então na terça-feira. Também tivemos cinco jogos na quarta-feira e mais quatro, os quatro jogos restantes, ali na quinta-feira. Então vamos lá. Primeiro jogo então da rodada, o único então de terça-feira, Vitória 1, Flamengo 2. O Vitória, que com esse resultado chega a sua segunda derrota seguida no campeonato, ele que na rodada passada tinha tomado 5-1 do Palmeiras, tomou um chocolate do Palmeiras. Agora ele perde para o Flamengo dentro do Barradão. O Flamengo, por sua vez, conquista a primeira vitória no campeonato. Ele que na primeira rodada tinha perdido para o São Paulo de virada no Morumbi. Depois ele empatou com o Internacional no Maracanã. O Flamengo que vive o começo de temporada meio complicado. Agora ele conquista a primeira vitória no campeonato. O Flamengo abre 2-0 logo no primeiro tempo com gols de Eric Pulgar e Everton Cebolinha. Um belo golaço, inclusive, do Pulgar. Veio o segundo tempo, Vitória diminui com o gol do Mateuzinho. Aqui aparece o nome dele completo, mas ele carrega o nome de Mateuzinho. E cara, pelo que eu vi de alguns comentários, o Flamengo até venceu, mas não venceu tendo um grande desempenho. O Rossi, inclusive, pegou um pênalti do Vitória. Cara, o Flamengo venceu a primeira, né? O Flamengo vence a primeira no campeonato, com um desempenho não tão bom, pelo que eu vi de alguns comentários, mas vence fora de casa. E o Vitória pegou, depois de vencer o Remo na abertura, pegou a sequência de dois jogos aí contra Palmeiras e Flamengo, acabou perdendo os dois, né? Bom, aqui então foi o único jogo de terça-feira. Vamos lá então para o próximo jogo. Agora começando com os jogos aí de quarta-feira. Mirassol 2, Cruzeiro 2. Já dando um pequeno spoiler, essa quarta-feira tivemos muitos gols, tá? Foi gol pra caramba nessa quarta-feira. Começando com Mirassol e Cruzeiro 2-2. O Cruzeiro abre o placar com o gol do Vance. O Cruzeiro que vive um momento muito ruim, faz o começo de ano terrível nesse ano de 2026. O Tite cada vez mais questionado, cada vez mais cobrado, né? O Cruzeiro até sai na frente com o gol do Wanderson. Depois o Mirassol virou com o gol aí do Nathan Fogaça e no primeiro tempo e Negueba ali no comecinho do segundo. Até que no final do jogo, aos 40 do segundo tempo, Caio Jorge, que foi artilheiro do Cruzeiro no ano passado, artilheiro brasileirão do ano passado inclusive, fez o gol de empate do Cruzeiro, uma cobrança de pênalti. O Mirassol teve um jogador expulso aí no final. Acho que deu apagado as luzes, né? 50 minutos do segundo tempo. E cara, o Mirassol, com esse resultado, chega ao seu segundo empate em 3 jogos, mas em compensação ele não perdeu ainda. Na primeira rodada ele tinha vencido o Vasco, de virada inclusive, no mesmo Zeca dos Maia, ou simplesmente Maião. Depois, na rodada passada, ele empata com o Remo, lá no Pará. O jogo que ele saiu perdendo de 2-0 e conseguiu empatar ainda. Agora contra o Cruzeiro, ele vencia de virada de novo, mas acabou tomando um empate.
vamos ver, né? O que será do Mirassol nesse campeonato. O Cruzeiro, por sua vez, conquista o primeiro ponto no campeonato. Ele tinha perdido os 2 primeiros jogos. Na primeira rodada tomou 4-0 do Botafogo. E na rodada passada ele perdeu de virada pro Coritiba, dentro do Mineirão. Tá difícil convencer do Cruzeiro, hein? Difícil. Inclusive, cara, uma cena desse jogo que ficou bem marcada. Inclusive, eu esqueci de colocar. Pera aí que eu vou colocar agora. Meu notebook da tela branca do nada, por isso que eu tive que parar a gravação por mais tempo que deveria. Mas enfim, o momento que marcou aí no decorrer do jogo foi esse aqui. O Tite, aqui atrás, o Matheus Bach, filho dele, e auxiliar dele também, dando as orientações no lugar do Tite. O Tite acho que foi entrar para dar orientação, mas viu o Matheus Bach dando orientação e ficou observando. Ficou observando. O Tite, que pelo que eu vi ali de algumas fontes, não sei se estão confiáveis, de que pode estar tendo alguma coisa ali dentro, que já tá tendo uma relação de desgaste e já teve um momento como esse aqui, ó, no jogo contra o Coritiba, aí agora esse momento aqui contra o Mirassol. Cara, tá fácil não pro Tite, viu? Não tá nada fácil aí pro Adenor. Cara, é questão de tempo, tá? É questão de tempo pro Tite cair no Cruzeiro. Não tem como, cara. Não tem como. É questão de tempo. É só questão de tempo até o Tite cair no Cruzeiro. Não dá. Simplesmente não dá. Vamos lá então para o próximo confronto. Chapecoense 3, Coritiba 3. Primeiro placar de 3-3. E sim, não foi o único 3-3 dessa rodada. Teve outro 3-3 que eu vou falar depois. Começando com o Chapecoense e Coritiba. De um lado temos a Chapecoense, que simplesmente se recusa a perder. Ela que venceu o Santos de virada por 4-2 na primeira rodada. Na rodada passada ela empatou com o Vasco. O Vasco, que tinha na bola jogada, tinha amassado a Chapecoense. A Chapecoense faz o gol de falta no finalzinho do jogo, praticamente no apagar das luzes, e traz o empate de São Januário. E agora mais essa, né? Onde o Coritiba abre o placar com o gol do Breno Lopes. Depois a Chape, ainda no primeiro tempo, empatou com o gol do Walter Clark, que tinha feito na primeira rodada contra o Santos. Vem o segundo tempo, o Coritiba faz o segundo de novo com o Breno Lopes. Faz terceiro com o Pedro Rocha. Parecia uma vitória bem encaminhada ali do Coritiba. Até que a Chapecoense simplesmente diminui com o gol do Eduardo Doma. E no finalzinho do jogo, aos 46 do segundo tempo, empatou o jogo 3-3. Cara, essa Chape simplesmente se recusa a perder, cara. É claro que a tendência é a Chapecoense é brigar lá embaixo, é brigar pra não cair. Mas, não sei até quando isso vai durar, mas pelo que estamos vendo, cara, essa Chape, dos times que devem brigar na parte de baixo, vai dar trabalho. Vai dar um certo trabalho. É um time que se recusa a perder. O Coritiba, por sua vez, que vinha de um baita resultado contra o Cruzeiro na rodada passada, tinha vencido de virada o Cruzeiro lá no Mineirão. Ia vencendo a Chapecoense fora de casa. Ia para sua segunda seguida. Depois de ter perdido na estreia contra o Bragantino. Tomou um empate aí na Chape. Pontos perdidos podem fazer diferença lá na frente, hein? Podem fazer diferença no decorrer do campeonato. A Chape, que segue invicta no campeonato, então, né? Chega a 2 empates e uma vitória nesse início do campeonato. O Coritiba, que tinha perdido na estreia contra o Bragantino, tinha vencido o Cruzeiro. Agora chega o seu primeiro empate na competição, né? Próximo confronto, então, da rodada. Outro 3-3. Atlético Mineiro e Remo 3-3. 2 placares 3-3 na rodada, hein? Fora os 2-2 aqui, ó. Meu amigo, que loucura essa terceira rodada, hein? Que loucura. Aqui, cara, o Atlético tinha um certo favoritismo ali em cima do Remo, que, assim como a Chapecoense, assim como o Coritiba, que se tem no jogo anterior, deve brigar na parte de baixo. O Atlético abriu o placar com o gol do Hulk. Hulk, que inclusive vi umas fontes ali que o Sampaoli tinha pedido para ele sair. Que coisa, hein? Técnico pedindo o jogador sair, para a diretoria, inclusive. Estranho isso aí, viu? Estranho. O Hulk abriu o placar aos 22 minutos.
Depois disso, o Remo empatou. Gol do Vitor Bueno, sim, aquele que jogou do Santos, jogou no São Paulo, no Atlético Paranaense, ele mesmo, tá? Vem no segundo tempo, o Atlético faz 2 a 1 com o gol do Juan Tressoldi, aquele zagueiro que teve passagem no São Paulo, que agora tá no Atlético. O Remo empatou de novo no finalzinho. Olha essa até final de jogo, cara. Olha essa até final de jogo. Iago Pikachu, aquele mesmo, empatou aos 42. Depois o Remo virou aos 47. Mas aí, aos 53 minutos, no último lance do jogo, o Atlético empatou com o Dudu. Ele mesmo. Que é até o final, cara. Uma loucura essa reta final de jogo na Arena MRV. O Atlético, com esse resultado, segue sem vencer nesse começo do campeonato. Ele chegou ao seu segundo empate, além de uma derrota na rodada passada para o Bragantino, lá em Bragança Paulista. E o Atlético chega ao seu sétimo empate no ano. Sim, estamos em fevereiro. O Atlético já tem 7 empates. 7 na temporada. Em, salvo engano, 10, 11 jogos do ano, 7 empates. É muita coisa mesmo. O Remo, por sua vez, que na rodada passada tinha empatado com o Mirassol, depois de abrir 2 a 0, segue sem vencer nesse começo do campeonato. Ele que estreou com derrota por vitória, teve esse empate que eu citei contra o Mirassol, agora teve esse empate que quase foi vitória contra o Galo na Arena MRV, né? Inclusive, por conta desse resultado aqui, além de outros resultados, além de outros tropeços na temporada, Jorge Sampaoli foi demitido do Atlético Mineiro. Sim, o Sampaoli caiu antes do Tite cair no rival Cruzeiro e antes do Diniz, que eu vou falar depois, cair no Vasco. Tudo bem que o Sampaoli está no Atlético há mais tempo, se bem que o Diniz também tem um certo tempinho no Vasco, mas enfim. O Sampaoli estava no Atlético há mais tempo que o Tite está no Cruzeiro, mas ainda assim, cara, surpreende essa tal, ou talvez não, né? Surpreende, por um lado surpreende, por outro não, né? Sampaoli tá fora. Sampaoli demitido. Que comece a dança das cadeiras, né? Que comece a dança das cadeiras dos técnicos do nosso futebol brasileiro, né? Tá só começando. Vamos lá então para o próximo confronto da rodada. Vasco 0, Bahia 1. O Vasco que na rodada passada tinha empatado com a Chapecoense depois de tomar um gol de fato no finalzinho do jogo, praticamente nos últimos instantes do jogo contra a Chapecoense. O Vasco, esse resultado aí, chega a sua segunda derrota no campeonato. Ele que tinha perdido na primeira rodada para o Mirassol de virada, lá em Mirassol. Depois teve esse empate contra a Chapecoense. Agora tem essa derrota para o Bahia em São Januário. Primeira derrota do Vasco em São Januário. Salvo engano, na temporada também. Não só no Brasileirão, mas salvo engano também no ano de 2026. O Bahia, por outro lado, na primeira rodada tinha vencido o Corinthians, na rodada passada tinha empatado com o Fluminense, agora ele triunfa, né? A palavra correta é triunfa contra o Vasco em São Januário. O Bahia segue invicto nesse campeonato, 2 vitórias e um empate nesse início de campeonato, mas o campeonato que o Bahia deve brigar por vaga na Libertadores, ele que vem de 2 classificações seguidas para a Libertadores, deve brigar pela terceira. O Vasco faz o começo do campeonato muito ruim, 2 derrotas e um empate, não venceu até aqui. Complicado, hein? Complicado. Diniz vem sendo bastante questionado, vem sendo bastante cobrado, inclusive saindo bastante xingado depois do apito final. Tá fácil não, hein? O Bahia fez um gol do Luciano Juba, uma jogada ensaiada de escanteio, cobrado pelo Everton Ribeiro. Luciano Juba com enorme liberdade, inclusive, cara. Eu vi o Josão, o criador de conteúdo vascaíno, chamar a atenção em relação a esse gol do Bahia, que na jogada de escanteio tinha 2 jogadores do Vasco marcando o escanteio do Everton Ribeiro e não tinha ninguém ali na meio da área marcando o Luciano Juba. Mais uma das bizarrices envolvendo o Vasco, né? O Vasco comandado pelo Diniz. E pelo que eu tô vendo aqui, cara, em relação aos números do jogo, o Vasco até finalizou muito mais que o Bahia, mas acabou que o Bahia foi mais efetivo, né?
O Vasco teve mais posse do que é de se esperar em relação ao Vasco do Diniz. Mas não adiantou muito. O Bahia consegue mais um resultado que certamente vai ser importante para as coisas do campeonato. O Bahia, que nos últimos 2 anos, para falar a verdade, vem de campanhas não muito boas como visitante, já soma 2 triunfos em 2 jogos fora de casa. Vamos ver, né, se dessa vez vai ser diferente para o Bahia e vamos ver o que será do Vasco, né? Se o Diniz vai cair. Cara, pelo que eu vi, o Pedrinho, que é o dirigente do Vasco, gosta muito do Diniz. Vamos ver. Vamos ver qual será o futuro do Vasco e do Diniz, né? Até quando ele vai durar no comando Cruz Maltino. Vamos lá então, próximo confronto da rodada. São Paulo 2, Grêmio 0. O São Paulo que abriu o placar com gol de pênalti do Lucas Moura, um pênalti bizarro cometido pelo Everton. Cara, começo do Everton no Grêmio não está sendo dos melhores. Ele até pega pênalti depois nesse jogo, mas ainda assim não tá fácil para o Everton. Depois no segundo tempo, o São Paulo ampliou com o gol do Caleri. Caleri que desencantou, né? Vem desencantando nos últimos jogos. Cara, eu assisti esse jogo. Eu vi esse jogo aí entre São Paulo e Grêmio. Ah, esqueci de citar que o Wagner Donato foi expulso logo no começo do segundo tempo. Inclusive teve uma noite terrível. Wagner Donato, cara, eu assisti esse jogo entre São Paulo e Grêmio. E vou falar um negócio aqui, cara. Vou falar uma coisa aqui. Esse 2-0 aqui de São Paulo e Grêmio é aquele típico placar mentiroso. É aquele 2-0 mentiroso. O São Paulo jogou. O São Paulo amassou o Grêmio. Pelo que eu vi, cara, o São Paulo amassou o time do Grêmio. O que se viu em campo foi um atropelamento por parte do São Paulo. O meio-campo do São Paulo simplesmente engoliu o time inteiro do Grêmio. Marcos Antônio jogou muita bola. Danielzinho, que vem fazendo um baita começo no São Paulo. Cara, foi um amasso. Foi um amasso por parte do São Paulo. 2-0 ficou barato. Ficou bem barato. Era pra ter sido no mínimo uns 3, 4, até mais. Tá ligado? Foi um amasso. Um amasso. E esse pênalti aqui cometido. Esse pênalti que marcado com o São Paulo, que no primeiro gol do Lucas, eu falei que o pênalti foi bizarro. E foi. Pênalti bizarro cometido pelo Everton. O Everton sai de mau jeito, sai todo atrasado no desvio de cabeça do Danielzinho. Quando ele vê que ele sai todo errado, ele deixa o braço do Danielzinho, faz o pênalti. Bizarro, cara. Ele até pega pênalti depois com o Luciano, aí no segundo tempo, mas não adiantou muito. Não adiantou muito, só serviu pra evitar um vexame menor, né? E. Enfim, cara. São Paulo, com esse resultado, segue invicto nesse começo de campeonato. 2 horas do empate. Ele que na rodada passada tinha empatado com o Santos lá na Vila Belmiro. Agora ele vence o Grêmio no Morumbi. O Grêmio, por sua vez, na rodada passada tinha vencido o Botafogo 5-3 num jogaço. Mas aí chega a sua segunda derrota no campeonato, as duas fora de casa, ou seja, 2 derrotas seguidas jogando fora. Uma vitória e 2 derrotas nesse começo de campeonato. O Grêmio também não faz um começo de ano dos melhores. Pelo contrário, né? Pelo contrário. O Luiz Castro até aqui não engrenou como se esperava no Grêmio. É claro que ainda temos que esperar mais um pouco, né? Diferentemente do Tite no Cruzeiro, o Luiz Castro no Grêmio. Pra ser bem sincero, eu ainda vejo uma margem para melhora. Mas vamos ver. Vamos ver se o Luiz Castro vai continuar nessa de não conseguir engrenar ou se ele vai conseguir se recuperar aí no Grêmio. O São Paulo, que tinha eu até falei de expectativa ali de se nada acontecesse de diferente, o São Paulo ia brigar lá embaixo. O São Paulo vai começando muito bem, muito acima do esperado, inclusive, nesse campeonato. E pode ser importante. Pode ser importante aí fazer sequência do campeonato. Vamos ver. Vamos ver o que será do São Paulo e do Grêmio para essa sequência de campeonato. Vamos lá então para o próximo confronto. Aqui eu finalizo então os jogos de quarta-feira. Vamos agora para os jogos de quinta-feira. Atlético Paranaense 2, Santos 1. O Atlético, que mais um que veio da Série B, com esse resultado chega a sua segunda vitória em 2 jogos disputados no campeonato. Ele teve o jogo da segunda rodada contra o Corinthians, que eu vou citar depois, adiado por conta da Supercopa. O Atlético fez seu primeiro jogo em casa e venceu. O Atlético consegue 100% nesse início do campeonato, nos 2 jogos que ele disputou.
Bate o começo do Atlético, hein? E olha que ele tá com um jogo a menos. Um jogo a menos que vai acontecer ali na semana que vai ter a pré-Libertadores. Acho que na semana que vem já é o jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians. Mas aqui o assunto é Atlético Paranaense e Santos. O jogo contra o Corinthians é só mais pra frente. O Atlético saiu na frente com o gol do Jurimar, comando pênalti logo no comecinho do jogo. O Santos empatou com o gol do Tassiano. Tassiano empatou para o Santos, uma boa jogada individual ali do Miguelito. Uma jogada meio na sorte, mas era assim, jogada individual do Miguelito. Vem o segundo tempo, quando parecia caminhar para o empate. Aos 46, acontece o gol da vitória do Atlético. Kevin Viveiros, o cara que parece um tanque, parece um armário, faz o segundo gol do Atlético. Cara, como eu falei, o Atlético começa o campeonato 100%. Ele tinha vencido na abertura contra o Internacional lá no Beira-Rio. Agora vence na terceira rodada contra o Santos na Liga Arena. Certamente que pode fazer diferença. Pode fazer total diferença para a sequência do campeonato. O Santos, por sua vez, não faz um começo de campeonato ruim, começo de ano no geral, muito ruim, com crise também no extracampo. O Santos na rodada passada tinha empatado com o São Paulo na Vila Belmiro, depois de ter tomado 4-2 da Chape lá em Chapecó. Agora perde com esse gol aí no finalzinho. O Atlético Paranaense na Liga Arena segue sem vencer, um empate, 2 derrotas nesse começo do campeonato. O Santos já tem 3 jogos disputados, enquanto o Atlético tem 2 jogos disputados, um jogo a menos, faz o começo de campeonato melhor que o Santos. Enfim, né? Enfim, o Santos que tinha vencido o jogo passado do Paulista, mas enfim, né? O Santos começa mal, começa muito mal o campeonato. Tem que ligar o sinal de alerta. O negócio do Santos é ligar o sinal de alerta, é ficar atento e vamos ver, né? Vamos ver o que será do Santos para essa sequência do campeonato. O Atlético começa muito bem. Vamos ver se o Atlético consegue aproveitar esse ótimo começo de campeonato para pelo menos se manter ali na Série A do Brasileirão. Próximo confronto da rodada, Clássico Carioca. Fluminense 1, Botafogo 0. O Fluminense que venceu o Botafogo por 1-0, um golaço, inclusive, do Lúcio Acosta. O Fluminense que na rodada passada tinha empatado com o Bahia lá na Fonte Nova. Depois da primeira rodada vence o Grêmio no mesmo Maracanã. Agora vence o Clássico contra o Botafogo, faz um baita começo de campeonato, 2 vitórias e um empate, segue invicto até aqui. E olha que teve um jogador a menos, o Canóbio, que inclusive aparece bem aqui, ó, sendo expulso ali na metade, quase na metade, para falar a verdade, do segundo tempo. Mesmo assim, o Fluminense consegue segurar e vence. Vence o Clássico. Fluminense que conversa muito bem a temporada, segue na boa fase, vence mais uma jogando em casa. Se eu não me engano, o Fluminense ainda está naquela sequência de vitórias, ali, jogando em casa. Realmente é uma fase brilhante do Fluminense e do Zubeldia no comando aí do Tricolor. O Botafogo, por sua vez, na rodada passada, tinha perdido para o Grêmio, na Arena do Grêmio, tomou aquele 5-3 do Grêmio lá em Porto Alegre. Agora perde o Clássico para o Fluminense. O Botafogo que vive um momento de crise, inclusive já vi notícia aí de demissão em massa dentro do clube, por conta dessa crise financeira que o clube vive. Ele até conseguiu derrubar o Transferban, mas pelo que eu vi parece que ele vai fazer mais dívida. Tá fácil não, hein? Não tá fácil. Vamos ver, né? O que será do Botafogo nesse não só nesse campeonato, mas também nessa sequência de temporada, onde até goleia na estreia contra o Cruzeiro, mas vem de 2 derrotas seguidas para Grêmio e agora no Clássico para o Fluminense. Vamos lá então para o próximo confronto. Corinthians 2, Bragantino 0. Eu pretendo fazer esse pós-jogo amanhã, no sábado, se eu conseguir. Se eu não conseguir, vai ficar registrado aqui mesmo. E no Instagram, no Instagram, enquanto estiver disponível. Corinthians 2, Bragantino 0. Pretendo fazer o pós-jogo amanhã, se eu conseguir. O Corinthians, que assim como o Atlético Paranaense, que inclusive já foi citado, tem um jogo a menos, que inclusive até citei, né? Que o Corinthians tem um jogo a menos.
Na primeira rodada ele tinha perdido para o Bahia de virada, o jogo que aconteceu na Vila Belmiro, não na Neoquímica Arena, na Vila Belmiro, de virada. Tristeza, mas enfim. O Corinthians abre o placar no comecinho do segundo tempo com o Gabriel Paulista, que tinha feito o gol na final da Supercopa contra o Flamengo, agora faz o Brasileirão contra o Bragantino. Depois o Corinthians aplica o Matheus Bidu, que já vi gente falando que tem que estar na seleção. Será, cara? Será mesmo que o Matheus Bidu é pra tanto? Tá jogando bem, cara. Tá jogando bem, mas... Vamos ver, né? Vamos ver. O Bragantino, que estava invicto na temporada, só a sua primeira derrota, não só no Brasileirão, ele que tinha visto os dois primeiros jogos contra a Coritiba e Atlético Mineiro. Agora ele perde para o Corinthians na Neoquímica Arena, perde primeiro no Brasileirão e no ano. O Corinthians, por sua vez, enfim, com a sua primeira vitória no campeonato, enfim, com 2 jogos no campeonato. Oh, que beleza. Mas o Corinthians vence primeiro no Brasileirão, sai... encerra sua zica contra o Bragantino na Neoquímica Arena, o Corinthians estava meio zicado contra o Bragantino jogando em casa. Enfim, essa zica acabou, né? O Corinthians vence o Bragantino em casa, vence a primeira no campeonato, no Brasileirão. E é aquela coisa, cara, se esse time quiser, é o que eu vou falar, que eu sempre vou falar aqui, cara. Se esse time quiser, se esse time querer, ele tem capacidade de brigar por Libertadores. Ele tem capacidade ali de brigar por uma vaguinha na Libertadores. Ser campeão eu acho muito difícil. Muito difícil. Coisa que tem que ter um elenco mais robusto, mais qualificado para tal. Nunca se sabe, né? Mas eu acho que o limite de fato é uma briga ali por Libertadores, que agora é G5, não é mais G6, é G5. O que torna mais difícil ainda, né? Se bem que uma vaga ficou para a final da Copa do Brasil, né? Uma dessas ele vai avançando, chega na final e pá, vai para Libertadores. Mas esse time tem capacidade, cara. Se ele quiser, ele tem essa capacidade ali de brigar por coisas maiores aí no Brasileirão. E o Bragantino, que mesmo com essa derrota faz um ótimo começo de ano, já está classificado no mata-mata, inclusive, do Paulista. Vamos ver. Vamos ver o que será do Bragantino, se ele vai conseguir manter a boa forma ou se vai ser o início de uma derrocada, né? Assim como foi no ano passado. Vamos lá então para o último confronto desta terceira rodada. Internacional 1, Palmeiras 3. Último jogo aí da rodada. O Palmeiras abriu o placar com o gol do Gustavo Gomes. Ainda começa com até o Anderson Pereira, que inclusive aparece bem aqui. E vamos falar sobre ele um pouquinho mais pra frente. Depois o Internacional empatou no finalzinho do primeiro tempo com um golaço do Ronaldo. Por que aparece Ronaldo 2 vezes? Eu, hein? Será que o nome dele é assim mesmo, Ronaldo? Eu, hein? Internacional empatou o gol do Ronaldo, golaço inclusive do Ronaldo. No segundo tempo, o Palmeiras desempata de novo com o Vitor Roque, que também aparece bem aqui. Vitor Roque desencantando na temporada. No finalzinho, Anderson Pereira sacramentou a vitória do Palmeiras, 3-1 no Beira-Rio. O Palmeiras foi o resultado, chegou a sua segunda vitória seguida no Brasileirão, a terceira, se não me engano, na temporada. E foi esse resultado. O Palmeiras assume a liderança da terceira rodada. Um começo de campeonato bom, muito bom ali do Palmeiras. Ele não da passada tinha goleado o Vitória 5-1. Agora vence o Inter no Beira-Rio. O Inter, por sua vez, ainda não venceu no campeonato. 2 derrotas e um empate no campeonato. Essas 2 derrotas aconteceram no Beira-Rio. O Atlético Paranaense na primeira rodada, agora o Palmeiras na terceira. Na segunda rodada, eles empataram com o Flamengo no Maracanã, o que era um bom resultado. Mas agora ele perde para o Palmeiras. E vou falar sobre o de rebaixamento depois, né? Uma raridade, que inclusive se você tá assistindo no celular, cara, quando eu vou lá pra tabela e vou lá pra de baixo, tira o print, tá? Tira o print, porque o que vai aparecer pra você é raridade, tá? É raridade. Provavelmente vai durar pouco, né? Mas é isso aí. O Internacional segue sem vencer. O Palmeiras segue invicto e assume a liderança do campeonato. Esses foram então os 10 confrontos aí desta terceira rodada. Agora sim, vamos então para a tabela de classificação dessa terceira rodada. Vale ressaltar, temos 2 times com um jogo a menos, mas essa é a tabela então da terceira rodada. Aqui temos 4 times com 7 pontos conquistados. Palmeiras líder, 7 pontos no critério de saldo de gols. São Paulo, aí na sequência vem São Paulo, segundo Fluminense, terceiro e Bahia, 4 colocado. Fechando aí o G4, todos com 7 pontos. Na quinta colocação, fechando o G5, o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense aí, quinto colocado com
6 pontos. Continuando a tabela, temos o Bragantino, sexto colocado também com 6. Com 5 pontos temos a Chapecoense em sétimo e o Mirassol em oitavo. Com 4 pontos temos Coritiba em nono, Flamengo em décimo. Aí aqui o bonde dos 3 pontos temos Botafogo 11º, Corinthians 12º, o Grêmio 13º, o Vitória 14º. Aqui fechando a bonde dos 3 pontos. Com 2 pontos e fora do Z4 temos Atlético Mineiro 15º e Remo 16º. Aqui o primeiro time fora do Z4. E atenção! Lembra quando eu falei lá atrás de tirar print desta decisão de rebaixamento porque era uma raridade que não vai durar muito? É disso aqui que eu tô falando, ó. Todos com um ponto conquistado. Vasco 17º, Santos 18º, Inter 19º e Cruzeiro em 20º. Na lanterna ainda o Cruzeiro. Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro no Z4. Print isso aqui, cara. Print isso aqui porque é bem provável que isso aqui seja uma raridade, tá? Isso aqui seja uma raridade. Não vai durar muito. Pode ser que não tenha nenhuma mudança? Pode, mas é bem provável que seja uma raridade. Seja uma raridade que tem que ser registrada, né? A maioria desses segundos aí que eu tô falando igual uma arara, igual um papagaio, tira o print aí, tá? Porque isso aqui é uma raridade. Vou até tirar o som aqui, né? Tirou o print. Então, é isso aí. Esse foi então o resumo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhar pra galera que consome o conteúdo. Forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é nóis.